De volta com o nosso programa de hoje, estamos conversando com Leodize Cruz, a presidente municipal do Partido Brasil 35. Telefone aí para você participar, Twitter, telefone não, né, Vunuvo? WhatsApp, Twitter, Facebook e o Instagram também, para você mandar a sua mensagem. A gente traz agora, Carol, a informação que mexe aí com um ponto sensível da população, que é o bolso. As altas nos preços são sucessivas. Gás, gasolina, além do valor da cesta básica. E isso afeta todo mundo, até mesmo os empresários que se veem pressionados a não repassar tudo para os consumidores. E tem gente desistindo dos negócios porque não consegue acompanhar a inflação. Resolveu abrir um empreendimento voltado para o ramo da alimentação. Um serviço capaz de entregar o melhor sanduíche natural da cidade. Tudo ia bem, até que o custo de produção começou a fugir do controle. Precisou tomar uma decisão difícil. No início estava dando tudo certo. A gente conseguia pagar tudo. A lanchonete, ela se pagava, certo? Com o passar do tempo, de lá para cá, a gente não aumentou nenhuma vez os valores no cardápio, porque os nossos valores eles são um pouco altos já. E com o passar do tempo, com o aumento desses insumos, a gente viu que a coisa estava apertando, começando a apertar. Ela já não estava dando tanto lucro quanto antes. E a gente optou por fechar temporariamente para estudar uma forma de passar ou não esse valor para o cliente ou tentar fazer uma outra forma que o cliente não sofresse tanto com o aumento. Pois é, com a alta dos alimentos, a expectativa de otimismo para os próximos meses é baixa. A atual situação que o país vive está complicado, porque para você tabelar um preço de alguma coisa, ele não sustenta por muito tempo. Então, assim, consequentemente, o cliente ele vai sofrer porque ele vai ter aquele aumento de preço constantemente. Isso eu falo em qualquer âmbito, seja ele na comida, seja ele no comércio mesmo, com lojas diversas, enfim. Eu não falo só específico do lanchonete. Assim como o Paulo, outros empreendedores estão na mesma situação. O Sebrae é ponto de apoio para esses trabalhadores e, com bases em estudos, ajuda a mostrar a realidade econômica e explica o que acontece. Em virtude de alguns fatores como inflação, a alta do dólar favorecendo a exportação e aí muitos produtores ofertantes aqui do país destinando sua produção para exportação, acaba diminuindo aí a quantidade de ofertantes para atender essa demanda de consumo de produtos alimentícios aqui no país. A consequência disso é o aumento do preço aí dos produtos, principalmente dos produtos alimentícios. Segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, a carne vermelha acumulou alta de 30,7%. Se está difícil para o consumidor final, para quem trabalha no ramo de alimentação, a coisa também não está fácil. Está muito complicado equilibrar as contas. Por isso, para conter o fechamento de pequenas empresas, reunimos algumas dicas que podem ajudar em um momento difícil. Primeiramente, ter um controle de custos da sua empresa, tanto os custos diretos e indiretos, para em cima dessas informações tomar a decisão mais assertiva. Pode ser uma nova redefinição do cardápio, um novo planejamento de compras ou também tentar negociar formas de pagamento junto aos fornecedores. Compra coletiva no sentido de ter um agrupamento de empresas do mesmo segmento que juntos a um único fornecedor façam a compra de forma coletiva, né? De uma maneira que o volume de compras possibilite que barganhe o preço na hora que ele for fazer a aquisição de insumos e matéria-prima. É difícil, viu, gente? Você que... Qualquer pessoa, né, Vunuvo? Ou que precisa abastecer o carro, o veículo, ou que precisa fazer a feira, comprar o gás, pagar a conta de energia elétrica, está sentindo que o dinheiro está valendo menos. Pois é, Carol. Aí a gente escuta sempre aqui, mas de quem é a culpa? Você coloca a culpa em quem você quiser. Mas, Carol, nós temos aqui uma informação de que a energia elétrica, o aumento, né, da energia elétrica fez a inflação do país subir, né, de acordo com o IPCA, acelerou 1,16% neste mês de setembro. É a maior taxa para o mês desde 1994. Lá foi um setembro de 1,53%.
E aí, Carol, lá na fase inicial do real. Com a forte elevação, né, da inflação, nesse acumulado nos últimos 12 meses, a inflação subiu 10,25%, ultrapassando os 2 dígitos. E tudo isso vai para o bolso de você que nos acompanha, pagando mais caro em tudo. Pois é. A gente tem aqui participações, viu? O Thomas, do Planalto 13 de Maio, disse que teve o prazer de trabalhar com Leodize na gestão do prefeito Silveira, uma profissional competente na área da saúde, tem a admiração dele, viu, Leodize? A gente tem também o João, diretor da UPA do BH, que assistindo com a gente, com toda a equipe, e ele está aqui dizendo que Leodize é um bom nome para a política do Rio Grande do Norte, que é muito inteligente, tá aí. Mais uma participação aqui, nós temos... Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer o nome, é a Odenice Lima, que está aqui já declarando o voto dela como primeira, segunda e terceira via. Ela disse um nome só. Fica aí, Odenice, obrigada, viu, pela sua participação aqui, pela sua audiência. E nós temos a participação do Luiz Aires, que está dizendo... Por que o Estado não dá absorvente? Por que essa senadora não dá essa ideia para a governadora? E ele está aqui dizendo que é hipocrisia. Não, esse assunto é dado sim. Nós temos, inclusive, aqui já uma informação que foi repassada a gente pelo diretor da 12ª DIREC, o Jadson Arnaud. A Diretoria Regional de Educação e Cultura vai realizar ações para discutir a pobreza menstrual nas escolas estaduais. Inclusive, relacionada à temática, discutindo com estudantes essa importância desse programa, da distribuição dos absorventes e os prejuízos que o veto pode causar. Então, vão existir aí discussões no âmbito estadual, na educação estadual e, inclusive, com a possibilidade de existirem ações em relação a isso. Carol, se não me falha a memória, lá em junho, julho, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou projetos semelhantes de distribuição de absorventes aqui no Rio Grande do Norte. Já, inclusive, foi sancionado, só que a governadora não colocou em prática ainda a distribuição desses materiais. É necessário haver cobrança, realmente. Pois é, e precisa dessa cobrança. Já foi aprovado, já foi sancionado aqui no governo do estado, mas precisa botar em prática. Exatamente. Então tá aí a participação do Luiz Aires. Obrigada, Luiz, pela sua participação. Partido, no bloco anterior, a gente falava sobre a dificuldade da mulher se candidatar. O Partido da Mulher sempre teve dificuldade em atrair mulheres. Inclusive, na maioria dos estados, os presidentes sempre foram homens. O que acontece? Qual é a dificuldade, Leodize? É todo um contexto, né? Um contexto social. A gente vem de uma sociedade patriarcalista, onde a mulher é vista como a pessoa que tem que prover o cuidado na casa, na família. E as mulheres elas vão se eximindo e saindo dessa situação de poder estar decidindo alguma coisa. Porque quando você entra na política e quando você é político, você vai participar diretamente das decisões, né, da vida das pessoas. E por isso a importância da mulher estar na política, mas não é fácil. Inclusive, quando você entra na política, eu sei bem disso, porque minha mãe foi vereadora, e a gente era criança, e ouvia, às vezes, as pessoas falarem de forma pejorativa, falarem até palavrões, né? Tipo, de desocupada, né? E por isso que eu acho, Carol, que as mulheres, muitas vezes, elas saem dessa responsabilidade de também participar da vida das pessoas através da política. Muitas famílias não aceitam, os maridos, muitos não querem que a mulher vá, diz, você vai andar, vai estar no meio de um monte de gente, mas eu vou andar também. Aí a mulher fica com medo de ir, de criar um conflito, um atrito dentro de casa. Tem toda a questão de você ter que participar da vida escolar do seu filho, principalmente as mulheres que têm crianças pequenas, você sabe disso. A gente participa muito da vida escolar, a gente ajuda nas tarefas de casa, quer participar de todas as reuniões que tem na escola. Quando os filhos adoecem, aí é uma questão, por mais que o marido, né, por mais que o pai, ele tenha aquele cuidado com o filho, as mulheres sempre acham que elas cuidam melhor. A gente tem essa coisa da maternidade mesmo. Então, quando o filho da gente está doente, se a gente não puder levar ele para o médico, a gente começa, pelo menos eu ficava meio que com remorso, né?
mesmo que o meu marido levasse, ele é um pai zeloso, cuidadoso com os meus filhos e tudo, mas a gente fica, meu Deus, será que vai levar? Vai falar tudo, vai saber dar o remédio na hora certa? Então tem todo esse contexto, né? Esse contexto feminino e da maternidade, e faz com que as mulheres realmente priorizem a casa, a família, do que a política. Seria necessário toda uma quebra da estrutura que existe, estrutura social que existe, para que as mulheres pudessem participar mais sem bater de frente com estas questões, né? Com essas obrigações que são impostas, esse acúmulo de funções. Qual é a sua opinião, Leodize, sobre essa nova medida do peso 2 para o voto a mulheres e negros da reforma eleitoral, para o efeito do fundo eleitoral e partidário? Olha, Carol, eu não sei até que ponto isso funciona, porque a gente tem a outra questão das mulheres laranjas, né? Infelizmente, essa coisa de você, pela legislação, obrigar que os partidos tenham um percentual de mulheres candidatas, muitas vezes, quando os partidos não conseguem, essas mulheres, de fato, que querem ser candidatas, acontece o que a gente está vendo por aí, né? Em cassação de mandatos, porque os partidos tiverem mulheres que não foram votadas, enfim. Eu acho que isso não resolve, né? Eu acho que isso aí não vai aumentar a votação das mulheres, não vai aumentar a votação dos negros. Se é para trabalhar com cotas, então trabalhe com cotas na quantidade de cadeiras que tem disponível. Porque nós não temos cotas, por exemplo, no Enem, nós não temos cotas nas universidades, nós temos cotas nas empresas, então que tenha cota também nas câmaras, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal e no Senado Federal. Eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que isso aí estimularia muito mais e realmente garantiria o quantitativo de mulheres lá dentro. A senhora já deu informações importantes aqui sobre o Brasil 35, de que vai lançar uma candidata ao governo do Estado, que a senhora poderá ser também candidata à Assembleia Legislativa, vai ter certamente candidatos à Câmara Federal, mas como é que quem está em casa, nos assistindo, nos acompanhando, pode ter informações do Brasil 35 aqui em Mossoró e no Estado? Olha, aqui em Mossoró podem ligar para mim, né? 996687022, ou pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @leodizecruz, ou no Facebook, @leodizecruz, que a gente conversa, marca o horário para conversar. Inclusive, eu tenho andado na rua e algumas pessoas têm me pedido, inclusive, para se filiar. As pessoas podem até se filiar diretamente no site do partido, né? No site oficial do partido, no site nacional, que é o Brasil 35. Mas, de um modo geral, as pessoas elas nos buscam, nos procuram para dialogar. Principalmente aquelas pessoas que gostam mesmo de política, que querem fazer um projeto, né, em 2022, já pensando em 2024. Leodize, e em relação à questão do veto, né? As coligações, não existe mais coligação. O partido tem condições de formar uma nominata forte para ocupar cadeiras? Tem sim, Carol. Inclusive, o partido já tem, como eu falei, candidatos, pré-candidatos, né? Candidatos não, pré-candidatos em todas as regiões. Nós temos ex-vereadores, nós temos pessoas que já foram candidatas a deputado, né? Já temos pessoas que já foram deputado nas chapas. Por exemplo, para deputado federal, o Gilvan Carlos acabou de se filiar. Ele é nosso candidato, é nosso pré-candidato a deputado federal. Temos conversas com o próprio Ivan Júnior, que foi ex-prefeito de Açu, que poderá vir para o Brasil 35 para federal. Temos conversa com o ex-prefeito de Currais Novos, o Lins. Temos conversas com o Dagoberto Bessa, aqui do Alto Oeste, também para ser candidato a deputado federal. E para deputado estadual, nós temos o Odaí, lá de Caicó, nós temos o professor Carlos, lá de Natal, o próprio Eliú, que é o vice do partido. Enfim, temos muitas pessoas já de forma organizada dentro da nominata. Aqui em Mossoró mesmo, possivelmente Flavinho, ex-vereador, e Aline Couto, ex-vereadora, possivelmente serão candidatos também a deputado estadual pelo Partido Brasil 35. E em relação a, Leodize, a gestão da Covid, esse é um assunto que eu gosto de perguntar a todos
políticos, todo mundo que é envolvido na política, porque temos a gestão da Covid e uma disputa, né, entre o âmbito federal e e os âmbitos estaduais. Qual é a opinião e a análise que a senhora faz sobre a gestão da Covid no Brasil e no Rio Grande do Norte? Olha, eu vou fazer uma análise como profissional da saúde, que estava na linha de frente. Trabalhei o ano inteiro, né, sem nenhum dia deixar de trabalhar. Então, eu estava como nutricionista no Tarcísio Maia, que acabei de me aposentar, mas 2020 todinho eu trabalhei, de segunda a sexta-feira, de 7 a 1 da tarde, e sou auditora do município. Nós, enquanto profissionais de saúde, inicialmente tivemos um grande susto. Eu acho que como toda a população, porque até para você lidar com os pacientes, você tinha dificuldade, já que não tinham pesquisas, a gente ainda não sabia exatamente o que poderia, né, se resolver com relação ao Covid. Se trabalhavam os sintomas, né, porque você não sabia exatamente o que significava do vírus. E eu acredito que os gestores, tanto estaduais quanto o gestor federal, eles se empenharam em correr para ter as condições adequadas. No entanto, acho que houve uma falta de diálogo muito grande, o que prejudicou o andamento das coisas. Por exemplo, veio recurso? Veio. Mas esse recurso, ele deveria ser usado em quê? De que forma? O governo federal, ele emitiu decretos, os governos estaduais emitiram decretos. Muitas vezes os decretos eram desencontrados. E eu acho que isso, além de confundir a cabeça das pessoas, prejudicava a questão do contágio do vírus. Uma outra questão foi a questão das vacinas, né? Que o governo federal demorou a comprar as vacinas, depois os governos estaduais tentaram comprar vacinas, aí não deu certo, mas no final o governo federal mandou sim, está mandando a quantidade de vacinas que a gente precisa, e os governos estaduais, eu acredito, pelo menos no meu ponto de vista, estão sendo muito ágeis na distribuição dessas vacinas. Porque a gente vê que a vacina chega, de tarde e de noite já está em vários municípios aqui do Rio Grande do Norte, e acho que em todos os estados está dessa forma. Mas, de um modo geral, eu acho que faltou muito, digamos assim, um comitê nacional onde tivesse membros de todos os estados e membros que tivessem representatividade técnica, não só representatividade política. Eudice Cruz, muito obrigada pela presença e pela conversa no programa de hoje. Carol, eu que agradeço a você, agradeço a Vonúvio, agradeço a todos que estão nos ouvindo, né? E desejo a todos e a todas um excelente final de semana e um excelente feriado. Seja sempre bem-vinda, Leodice, e a você de casa, a gente agradece a audiência. Bom final de semana, até segunda. Muito obrigada pela sua companhia durante toda a semana. Aproveite seu final de semana com cuidado, a pandemia não acabou. A gente se encontra segunda-feira. Até lá.